Fala pessoal, segundo vídeo então da geopolítica militar da OTAN. Bom galera, eu estava falando no último vídeo então, continuando, sobre a comparação, né, das potências europeias, né, que fazem parte da OTAN, que juntas e unidas formam sim uma coalizão militar forte, em comparação ao seu principal rival e inimigo, né, a Rússia. Eu estava falando ali que, por exemplo, a Itália, 250 tanques, Arietes, a, a Alemanha, cerca de 300 tanques Leopard 2, a França com seus Leclerc, que não passa de 200 também, os Challenge britânicos, todos muito bons, com certeza. Entretanto, em pequeno número, galera. A Rússia, 15 mil tanques, dentre os 15 mil, cerca de 3, 4 mil tanques T-90, T-80, T-72. Claro, são tanques de não tanta qualidade, mas eles têm número. Então, para a OTAN, né? Estou dizendo a OTAN na questão europeia, não a OTAN no geral. Se tu pegar a OTAN, óbvio, vai contar com os tanques norte-americanos, os Abrams, é óbvio que vai ficar uma conta muito maior, né? Os Abrams, os Estados Unidos têm cerca de 8 mil Abrams, né? Fora os tanques do Canadá, mas é uma questão preocupante, né? A questão de quantitativa da OTAN. Tanto é que começa-se agora, né, um movimento de infraestrutura, de reinfraestrutura do aparato industrial bélico da OTAN. A OTAN hoje, os países da OTAN, para vocês terem uma ideia, o que a Rússia fabrica em 3 meses de armamento, a OTAN fabrica em 1 ano, com todos os países juntos. Todos. Então, é notório que a OTAN, por mais qualidade que ela tenha, e é visível, o aparato bélico-militar ocidental não é de hoje que é melhor, sempre foi melhor, mas é muito melhor do que o aparato militar bélico russo. E a gente vê isso, não é eu que estou falando, não é o professor Everton que está falando. Isso é evidente no teatro de guerra ucraniano, aonde a Ucrânia, com meia dúzia de artigos militares ocidentais, está fazendo frente a o que todos os sites, né, o Militar Power, que é um dos sites mais requisitados e com maior credibilidade, coloca a Rússia ainda em segunda maior força militar do mundo. Imagina, a Ucrânia está fazendo força a esse poder. Então imaginem só vocês se todo esse aparato está lutando contra a Rússia. A questão é quantidade, quantitativo. Quanto disso, né? Porque isso se perde. Se perde tanques, se perde caças, se perde rifles de assalto, fuzis de assalto, né? Se perde carro de transporte blindado, se perde canhões de artilharia. Na verdade, canhões de artilharia não se perde tanto. A questão é alimentá-los, os canhões de artilharia. Para vocês terem uma ideia, a Rússia, hoje na Ucrânia, gasta 30 mil cartuchos de artilharia por dia. Por dia, galera. É real? 30 mil cartuchos de artilharia por dia na linha de frente. A Ucrânia é cerca de 12 mil, porque não consegue abastecer na quantidade da Rússia. Então, para vocês terem uma ideia, que quando a gente vê a Ucrânia dizendo que está com pouco, que está com escassez de suprimento, é real. Porque
Nem os países da OTAN, os países europeus, nem os Estados Unidos conseguem abastecer a Ucrânia em escala tão grande como as fábricas russas conseguem. Eu diria hoje, né, galera, que a principal preocupação da OTAN, dos países da OTAN, Polônia, Alemanha, os principais países, Itália, França, Inglaterra, Estados Unidos, com certeza é os países do Báltico. E eu vou dizer para vocês por quê. Por que hoje um dos principais medos, né, dos países da OTAN, uma preocupação que eles tenham é os países do Báltico? Por quê, galera? Porque imaginem só uma trégua na guerra da Ucrânia. A Rússia, com uma economia voltada para a guerra, uma economia militar hoje, a Rússia fabrica, né, estou dizendo isso hipoteticamente, mas provavelmente o que acontece, 10% de geladeira, 90% de tanque. Imagina só se acaba a guerra hoje, o que vai fazer com a economia? Se 90% da economia, ou 80% que seja, é voltada para isso. Os empregos, a geração de tributos, o dinheiro circulando vai parar. Acaba, quebra. Ninguém mais tem dinheiro para nada. Então, a Rússia vai ter que continuar em outro lugar essa guerra, em outro momento, mas ela vai ter que continuar. E vai ser aonde? Quem é que a Rússia vai atacar? Não vai atacar os países do Cáucaso? Não vai atacar os países da Ásia Central? Ela vai ter que atacar algum? E ela vai atacar o que ela acha e ela vai apostar. Assim como a Alemanha apostou que invadindo a Polônia, os países, a França e a Inglaterra não entrariam em guerra contra ela, a Rússia vai fazer o mesmo. E eu tenho quase certeza disso, galera. Quase certeza disso. A Rússia vai atacar os países do Báltico. Agora, qual a gente não sabe ainda. Pode ser os 3 de uma vez, ou pode ser um só. Pode ser só a Lituânia, pode ser só a Letônia, ou só a Estônia. Uma coisa é certa, os 3 estão se preparando para uma invasão russa. Os três saíram de acordos de não proliferação de minas terrestres. Os 3 estão implantando mais de 1 milhão de minas terrestres na fronteira com a Rússia. Os 3 estão fazendo bunkers de concreto armado para uma provável invasão, colocando dentes de dragão na fronteira. Por que isso? Então a preocupação da OTAN está aí. Porque se um desses países for atacado, ela vai ter que ativar o 5º artigo e vai ter que entrar em guerra contra a Rússia. A Rússia está apostando que a OTAN não vai querer fazer isso. Que a OTAN vai deixar esses países do Báltico à própria sorte. A Rússia está apostando isso. E a OTAN pensa assim, não posso. Mas arriscar uma 3ª guerra mundial por causa da Letônia? Vocês acham que isso não passa na cabeça da população e dos governantes e dos chefes de Estado desses países? Será mesmo que eles vão vir em minha defesa? Ou eu vou ter que lutar por conta própria? Essa é uma dúvida que fica na cabeça desses chefes de Estado. Tanto é que é por isso que eles estão se reforçando tanto também. Porque imaginem só se porventura a OTAN ela demora pelo menos demora 1 mês, 2 para acionar o 5º artigo e projetar toda a sua força contra a Rússia. A escalada do conflito. Atualmente hoje a Rússia tem 1,5 milhões de homens milhões de homens ativos, mais potencial de mobilização de 3,2 milhões. A OTAN, no seu total, contando com os Estados Unidos, tem 3,1 milhões de homens na ativa, com potencial de mais 3 milhões de homens. Tá, galera? É bastante gente. É muita gente. Eu acredito numa guerra aberta, OTAN versus Rússia. Acredito, e tenho quase certeza disso, que numa guerra aberta, a Rússia não tem a mínima chance. Pode ser que
a guerra demore um pouco, porque numa guerra convencional, né, pessoal? Convencional, sem o armamento de armas nucleares, nem as estratégicas e nem as táticas, né? Nem as táticas, nem as estratégicas, né? Para vocês saberem a diferença de uma arma nuclear estratégica é aquelas bombas nucleares com o potencial de destruir cidades, né? Com raio de destruição de 20, 15, 30 quilômetros de raio, né? Diâmetro de até 60, 90 quilômetros, dependendo da bomba e da quantidade de megatons, quilotons que ela vai ter. A bomba estratégica, no caso, a bomba tática, desculpa, a bomba nuclear tática, ela é uma bomba com um potencial muito menor, com um raio de destruição de 1,1 km de raio, 1,5 km até 2, dizem que até 5 no máximo, né? Que já 5, para vocês terem uma ideia, foi o tamanho da Little Boy, né? E da Fat Man, que foi tocado em Nagasaki e Hiroshima, né? Aquelas ali hoje seriam bombas táticas, né? Ou quase bombas táticas, né? Mas pelo que eu sei, no arsenal russo, o arsenal russo tem cerca de 1.500 a 2.000 bombas táticas para ser usada em campos de batalha. A bomba tática ela é feita para usar no campo de batalha. Se tem aquela frente está difícil de conseguir fechar de conseguir furar aquele bloqueio, toca-se uma bomba tática nuclear ali com potencial de 1 km, abrir 1 km ou 2 km de brecha para sim poder conseguir fazer o seu avanço, né, pessoal? Claro que é uma coisa assim, em últimos casos, né? Tanto é que a guerra da Ucrânia ela é uma guerra que ela quase remonta à Primeira Guerra Mundial moderna, porque é uma guerra que começa com uma guerra de movimento, né? Começa ali com a Rússia invadindo e conseguindo ganhar terreno, depois um contra-ataque ucraniano afasta o exército russo, né, para o leste, ali na parte de Luhansk e no Donbass, Donetsk, e confira-se uma guerra de atrito, a guerra de atrito, muito semelhante à Primeira Guerra Mundial, né, a guerra de trincheira que a gente conhece, que é retratada em filmes e filmes e filmes, por aí afora, tá, pessoal? Então, a OTAN hoje ela tem essa preocupação de aumentar a sua produtividade bélica, né? Deixar, pelo menos, não digo igualar, mas pelo menos chegar perto, né? Se equiparar pelo menos um pouco com a produção militar russa, né, galera? E isso tá acontecendo, tá? Isso tá acontecendo, já começou a acontecer. E os europeus estão muito preocupados com essa ameaça, até porque a Rússia é uma infinidade de homens, né, pessoal? 140 milhões de habitantes. Podemos contar mais os habitantes da Coreia do Norte também, que estão... O exército da Coreia do Norte tá lá lutando, né? 11 mil soldados foram ano passado, mais 30 mil soldados esse ano, e provavelmente irão mais soldados até o final da guerra. Então, galera, eu queria dizer também sobre a questão da Marinha, né? A Marinha ou da OTAN, se a gente for levar em consideração a questão naval, a OTAN dispõe de 16 porta-aviões, né? 11 americanos, 2 italianos, 2 ingleses e 1 espanhol. Então, é uma força naval interessante, é uma força naval interessante, muito mais forte que a russa, com certeza. A marinha da OTAN no todo, né, bem mais forte que a russa. Porque a Rússia ela tem muitos submarinos, isso é óbvio, isso é inegável. É a segunda ou terceira maior força submarina que tem no mundo, mas de navios de superfície, né, naus de superfície, a Rússia tem bastante corvetas, né, pessoal? Tem alguns
alguns destroyers, tem alguns cruzadores, mas na sua maioria são corvetas de pequeno porte e navios de patrulha, né? Tanto é agora eles aposentaram o Kuznetsov, o porta-aviões que eles tinham, porque já não dava mais, a estrutura era velha, decadente. E na verdade a União Soviética ela nunca investiu muito mesmo, com força, em porta-aviões, né, pessoal? E porta-aviões ainda é uma força naval, é uma força, uma projeção de força que ela acusa na balança, pesa a balança para quem tem, né, pessoal? Nós vemos ali agora tempo atrás, 2 meses atrás, no Oriente Médio, os Estados Unidos foi lá e enviou o Gerald Henry Ford, o maior porta-aviões do mundo ali, já fez um estrago. Na Guerra do Golfo também, o Iraque foi devastado pelos caças que saíram dos do porta-aviões, né, pessoal? Então, e agora também a gente teve há uns 2 anos atrás nós tivemos uma crise ali em Taiwan, e os Estados Unidos enviaram porta-aviões ali para fazer uma intimidação na China. A China aceitou o cachorro e ficou intimidada. Na época eles não tinham ainda o, o último porta-aviões, agora o Xinjiang. Xinjiang, e aceitou. Então a gente vê que tem uma diferença ainda. Então eu acho que o que falta para a OTAN é produtividade. Produzir mais. Produzir mais, ela pode ficar tranquila. E a questão dos países do Báltico, aquilo ali é estranho. É estranho, é perigoso. É perigoso não só para a OTAN, assim como para a Europa e para o mundo, porque tem potencial de deflagrar uma terceira guerra mundial, uma guerra mundial ali, com certeza. E um aluno meu me perguntou esse tempo atrás e eu respondi, olha, antes eu achava que a terceira guerra mundial seria mais fácil acontecer no Pacífico. Hoje eu já mudei de ideia. Eu acho que é nos países do Báltico, com certeza, levando em consideração todo esse cenário. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo. Peço para todos, por favor, curtem o canal, inscrevam no canal, curtem o vídeo, compartilhem com os amigos. Para quem gosta desse tipo de assunto, manda para o pai, manda para a mãe, manda para o tio, manda para o colega, manda para todo mundo que puder. Agradeço muito e tchau, tchau.